E se eu te dissesse que alguns dos alimentos que você está acostumado a ver no Carrefour estão sendo escondidos de propósito? Estão rolando boatos cada vez mais fortes de que o governo dos Estados Unidos está incentivando grandes redes como o Carrefour a esconder produtos básicos, sabe? Tipo, pra galera não pirar. Sabe como é, né? Evitar aquela correria doida nos mercados se rolar um papo de crise alimentar. Parece até história de maluco, tipo teoria da conspiração, mas tem uns sinais aí que é melhor a gente ficar de olho. Tipo, as coisas não estão sendo entregues como antes, uns produtos sumiram das prateleiras, sabe? E o pior, são coisas que a gente usa todo dia. Nesse vídeo, a gente vai mostrar os 15 alimentos que estão sendo, tipo, abduzidos das prateleiras, o que isso pode significar e por que você deveria se ligar em dobro, antes que seja tarde demais. Alguns vão te parecer tipo, ah tá, outros vão te dar aquele susto, sabe? Mas todos eles têm algo em comum. Podem fazer a diferença entre passar perrengue ou não numa crise. Óleo de cozinha. A gente só dá valor quando falta, né? Canola, girassol, milho, oliva, soja. Usa para tudo na cozinha. Fritar, refogar, temperar, até para conservar. E essa história de óleo em falta já tá rolando faz tempo. Seca, falta de semente, frete caro, embalagem. Junta tudo e vira um problemão mundial. Tão dizendo por aí que o governo já deu um toque pro Walmart. Esconde esse óleo. Sabe como é, né? Prateleira cheia demais, a galera se desespera, faz estoque. E aí, meu amigo, vira aquela correria. Esconder o estoque dá uma segurada, mas é pra gente ficar de olho. 2. Farinha e produtos para assar. Lembram da pandemia? Pois é. Uma das primeiras coisas que sumiram das prateleiras foi a farinha. E não foi à toa. Confinados em casa, todo mundo resolveu virar padeiro e botar a mão na massa, fazendo pão, bolo, biscoito. O que parecia passageiro revelou uma verdade inconveniente. A cadeia de suprimentos para farinha, fermento, bicarbonato e tudo mais é mais frágil que ovo de vidro. A farinha vem do trigo, e o trigo depende do clima, dos fertilizantes, da geopolítica. É tipo a tabela do Brasileirão. Qualquer mudança causa um rebuliço. Uma seca aqui, uma guerra ali, e o preço do pão vai para as alturas. Dizem as más línguas que o Walmart recebeu ordens para dar uma disfarçada nas prateleiras. Nada de exibir montanhas de farinha e fermento. A intenção? Evitar que a galera corra para estocar tudo. É a arte da sutileza, sabe? Porque se a procura explode do nada, não tem fábrica que dê conta. E aí já viu, né? Melhor prevenir do que ter que lidar com aquela cena de filme de terror no supermercado. 3. Pasta e macarrão. A pasta, ou macarrão como a gente chama, é unanimidade, né? Fácil de fazer, rende bastante e cabe no bolso. É claro que se tiver qualquer sufoco, o brasileiro corre para ela para alimentar a família. Só que essa fama toda também faz dela um alvo em momentos de aperto. O que dizem por aí é que o Walmart, seguindo uma suposta dica do governo, estaria limitando a quantidade de macarrão nas prateleiras para não dar a impressão de que está sobrando. Qual a lógica? Prateleira cheia demais pode levar a gente a comprar mais do que precisa, enquanto uma carinha de "tá acabando" pode passar batida e manter as coisas organizadas. Se o negócio aperta lá na produção do trigo ou no transporte, para repor o estoque de macarrão pode levar um tempão. Então, segundo alguns especialistas, melhor a gente nem pensar muito nisso, até que não tenha jeito. Consumidor tranquilo, nesse caso, é sinônimo de controle, né? Número 6. Proteínas enlatadas. Atum, sardinha, frango, carne enlatada. Não são a primeira opção na hora de cozinhar, né? Mas quando a carne fresca está difícil de encontrar, essas latas viram ouro. Pode acreditar. Não precisam de geladeira. Dá para comer frio e te dão aquela energia para encarar o dia a dia. Ou seja, são itens essenciais em qualquer casa prevenida. Lembra daquela crise alguns anos atrás? As prateleiras ficaram vazias rapidinho.
E repor tudo isso leva tempo, viu? Depende da produção, das fábricas. Dizem as más línguas que o Walmart recebeu ordens para maneirar na quantidade dessas latas expostas. Tudo para evitar aquela correria desenfreada nos corredores. Se a carne disparar no preço, ou pior, sumir por causa de algum problema, essas latas serão as primeiras a desaparecer. Esconder esses estoques, mesmo que só um pouquinho, pode ser uma tentativa de manter as coisas nos eixos. Mas pensando bem, isso só mostra como a corda está bamba, não é? 7º lugar. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim é paixão nacional nos Estados Unidos, onde atravessa gerações. Mas o que a torna tão especial em tempos difíceis, além do sabor, é o valor nutricional. Cheia de calorias, rica em gorduras boas, proteínas e não precisa de geladeira. Uma mão na roda na hora do aperto, porque substitui uma refeição completa numa situação de emergência. Tem gente que diz que a prateleira com poucas unidades é estratégia, para não dar bandeira e evitar pânico. A produção da manteiga de amendoim depende de plantio estável, indústria funcionando e logística redondinha. Se qualquer parte dessa linha falhar, como já aconteceu com as secas que prejudicaram as plantações, o produto some do mapa rapidinho. E como a manteiga de amendoim é item de lei na casa de quem tem criança, a falta dela já é motivo de preocupação. Melhor que ninguém dê falta, mas quem piscar, pode ficar sem esse clássico na hora do aperto. 8. Leite em pó. O leite em pó é provavelmente o alimento de emergência mais subestimado de todos. Por trás da sua aparência simples, esconde-se uma realidade poderosa. Ele pode durar anos, não precisa de geladeira e é uma fonte rica em cálcio, proteínas e vitaminas. Se, por algum motivo, o leite fresco sumir das prateleiras, seja por problemas de transporte, greves ou até doenças, o leite em pó será a nossa tábua de salvação. Rola um papo, meio por baixo do pano, de que o governo já está ligado nesse risco. Tanto que, pelo que dizem, eles estariam pedindo para os supermercados, tipo o Walmart, darem uma disfarçada na hora de mostrar o estoque de leite em pó. A ideia é que, se tiver pilha demais na gôndola, o consumidor ligado já saca na hora que tem coisa estranha. E aí, já viu, né? É correria na certa para fazer estoque e a confusão tá feita. Aliás, quem manja dos paranauês, tipo aquela galera que se prepara para tudo, sabe que o leite em pó já é item de sobrevivência faz tempo. Mas para a maioria das pessoas, a falta dele pode passar batida, até o dia em que ele fizer falta de verdade. Estratégia ou só precaução? De qualquer jeito, se o leite em pó começar a sumir, pode ser um sinalzinho de que o bicho tá pegando. Fica ligado. Número 9. Batatas desidratadas. Elas não costumam aparecer no Jornal Nacional, mas são peças-chave na segurança alimentar. Duram uma eternidade, ficam prontas rapidinho só com água quente e podem muito bem acompanhar ou até substituir aquele arrozinho com feijão. Se faltar batata fresca, o que pode acontecer por causa de geada, seca ou problemas de transporte, a versão desidratada salva o dia. Quem faz estoque de comida para o fim do mundo, tipo aqueles malucos do programa do Discovery Channel, sabe que a batata desidratada é essencial. Fontes não oficiais dizem que o Walmart já começou a controlar a quantidade dessas batatas nas prateleiras. Sabe? A ideia é simples. Se a batata fresca acabar e a galera descobrir que a desidratada é tão boa quanto, ela some das prateleiras em um piscar de olhos. Deixando o estoque escondidinho, mas à vista, dá para ganhar um tempinho para a coisa toda se ajeitar. Mas fica a dica, né? Algo está sendo preparado, mesmo que não digam na lata. 10. Frutas e legumes em conserva. Essas belezinhas geralmente passam batido até sumirem das prateleiras. Elas são uma baita fonte de vitaminas, fibras e minerais. Na mão, na hora que os produtos fresquinhos viram artigo de luxo. Se pintar um pé d'água, aquela seca de rachar o chão, ou a safra resolve dar para trás, esses produtos viram ouro.
garantindo o rango na mesa por um bom tempo. E a cereja do bolo? Não precisam de geladeira e duram uma eternidade. Mas claro, isso também as coloca na mira quando o bicho pega e a pulga atrás da orelha ataca. Dizem as más línguas que o Walmart, por exemplo, já está ligado e maneirando na distribuição dos estoques de frutas e legumes em conserva, diminuindo a quantidade nas prateleiras para não dar aquele estardalhaço. Afinal, se a galera chega e vê tudo abarrotado, já era. A ideia é levar tudo para casa. Mas se ninguém saca nada, o mercado vai levando na maciota. Essa tática ninja é para evitar aquele efeito manada, sabe? O famoso salve-se quem puder. Porque se esses produtos começarem a sumir, meu amigo, o caldo entorna de vez. E aí, pessoal? Água engarrafada e purificadores. Água é essencial para a gente viver, né? Tipo, básico do básico. Mas a gente sabe que, com tanta água disponível, muita gente nem coloca na lista de prioridades para uma emergência. Só que a água engarrafada e os purificadores portáteis, aí sim, a coisa muda de figura. Eles viram itens de sobrevivência quando falta água na torneira, quando a água está contaminada, em desastres naturais, ou até em alguma revolta, né? E não vamos esquecer que em vários lugares dos Estados Unidos já rolou cada perrengue, com gente ficando sem água limpa por dias. Por isso, faltar água engarrafada é treta, viu? Pode acreditar. Inclusive, estão dizendo por aí que o Walmart está de olho na água, limitando a quantidade nas prateleiras, principalmente fora da época de furacão e chuva forte. É que mostrar água demais, do nada, pode dar gatilho na galera, né? Aí já viu. Se o povo começa a se preparar tudo ao mesmo tempo, o estoque vai pro saco rapidinho. Então, controlar a água, nesse caso, pode ser mais do que uma jogada de mercado. Vai ver, é uma forma de segurar a onda antes que a coisa fique feia. Número 12. Café instantâneo e chá. Pode parecer que o café ou o chá são artigos de luxo modernos, mas em momentos de tensão ou incerteza, uma xícara quente pode fazer um bem danado, tanto para o corpo quanto para a mente. Fáceis de guardar, duram anos e ainda dão aquela energia extra, além de conforto e foco. E quando a situação aperta, seja por um problema ou por uma emergência, o lado emocional fala mais alto e todo mundo corre atrás. Tem gente que manja dos paranauês, tipo os especialistas em preparação para crises, que consideram café e chá itens de primeira necessidade. Na época da pandemia, por exemplo, não deu outra. Prateleiras vazias, filas quilométricas, um sufoco só. Dizem por aí que os gigantes do varejo, tipo o Walmart, estão de olho e controlando a quantidade de café e chá nas lojas, viu? Não é que esteja em falta, a ideia é não mostrar tudo de uma vez, para evitar aquela compra desenfreada e o estoque em casa. Acontece que café e chá são produtos que todo mundo usa, e qualquer alteração, por menor que seja, já deixa a galera preocupada. Se faltar café e chá de verdade, a gente vai sentir falta, pode ter certeza. No humor e na disposição, então, nem se fala. Número 13. Açúcar e sal. 2 ingredientes tão comuns no nosso dia a dia que a gente nem para pensar muito neles, né? Mas esses dois aí vão muito além do cafezinho ou da comida temperadinha. Não servem só para dar um gostinho a mais, não. São essenciais para conservar alimentos, na fermentação, curar carnes, fazer aquela conserva gostosa. Imagina só, numa situação de emergência, quando a geladeira te deixa na mão, sabe? O sal e o açúcar viram verdadeiros aliados da sobrevivência. E a melhor parte, duram horrores e são baratinhos, perfeitos para ter sempre estocado. Por isso, tem gente que já considera a falta desses itens como um sinal de alerta, sabe? Um prenúncio de crise, de que o negócio pode ficar feio. E não é que já tem mercado por aí, onde esses produtos não estão mais na entrada, naquele lugar que todo mundo via. Será que é só reposição de estoque normal? Ou será que mudaram de lugar para ninguém notar que está faltando? Porque, convenhamos, se a galera começar a estocar em casa, em um piscar de olhos não sobra nada nas prateleiras.
E aí, meu amigo, já era... Quem dependia da conserva feita em casa para ter o que comer, vai ficar na mão. Número 14. Barras de energia e refeições prontas. Essas barras e refeições prontas não são só para atletas ou militares, não, viu? Elas são essenciais para quem precisa de energia rápida, sem precisar de geladeira ou perder tempo cozinhando. Duram bastante tempo, têm bastante caloria e são super compactas, por isso são tão importantes para quem está se preparando para alguma emergência. Muitas vezes, esses produtos ficam meio escondidos no supermercado, sabe? Numa seção que a maioria das pessoas nem vê. Tem gente que diz que isso é de propósito, para não chamar atenção e evitar que as pessoas façam estoque por qualquer ameaça, sabe? Imagina, em apagões, isolamento, desastres naturais. Essas comidas podem fazer a diferença entre passar fome ou ter o que comer. Manter esses produtos escondidos pode ser uma forma de evitar pânico, né? Mas também pode ser um sinal de que quem está por dentro dos riscos já está se precavendo, só que discretamente. Número 15. Comida para bebês e fórmula infantil. Esse aqui é, sem dúvida, um dos pontos mais sensíveis de toda a lista, né? Afinal, fórmula infantil não é uma coisa que a gente simplesmente substitui, né? É essencial para a saúde e o desenvolvimento de milhares de bebês, especialmente quando a amamentação não é possível. Em 2022, os Estados Unidos passaram por aquela crise de abastecimento de fórmula, lembra? Deixou todo mundo desesperado. Desde então, parece que os mercados estão lidando com o estoque com muito mais cautela. Inclusive dizem que o Walmart, por exemplo, até mudou a forma como organiza as prateleiras, para não mostrar tudo o que tem de fórmula. Não é bem esconder, mas é evitar aquela impressão de fartura, sabe? É que se os pais sentem cheiro de desabastecimento, já viu, né? Correria no mercado, fila na porta, e aí complica tudo. A gente tá falando da saúde dos pequenos, não é brincadeira. Fórmula tem que ter, mas não pode parecer que está sobrando. Um baita de um desafio, e talvez um sinal de que as coisas não estejam tão tranquilas assim. À primeira vista, tudo isso pode parecer exagero. Por que o governo iria querer esconder alimentos? Não seria melhor que todo mundo soubesse o que está acontecendo? Mas, pensando bem, depois de tudo que a gente viveu, pandemias, problemas de entrega, inflação nas alturas, guerras, não parece tão absurdo assim. A comida na mesa é uma das coisas mais importantes, mas também uma das mais frágeis hoje em dia. Basta um probleminha lá do outro lado do mundo para faltar coisa no supermercado aqui na nossa rua. E o Walmart não é qualquer mercadinho, né? É como se fosse um espelho gigante, mostrando o que está acontecendo nas casas de milhões de brasileiros. Se eles estão mudando tudo, tentando esconder os buracos nas prateleiras, será que é só joguinho de marketing? Será que não tem alguém de gravata dando ordens, mandando esconder o problema? E se isso for verdade, a gente precisa se perguntar: o que será que eles sabem que a gente ainda não sabe? Porque, como a gente viu, quando a prateleira está vazia, já era. Não dá mais tempo de correr atrás. O melhor a fazer é ficar de olho aberto, prestar atenção e se preparar.